Boa noite a todos. Novamente estamos aqui reunidos para recebermos, através da doutrina espírita, aquele alimento que, segundo Jesus nos prometeu, saciaria toda a nossa fome, toda a nossa sede e possibilitaria, através desse alimento, acordarmos para a realidade da vida espiritual, da imortalidade que cada um de nós traz através da sua caminhada pela encarnação. Essa semana começou a ser exibido aqui em Caruaru, inclusive em todos os cinemas, o filme que trata da vida de Zé Arigó, que aqui vamos fazer uma rápida menção para introduzir o nosso tema. Então, o Zé Arigó, que teve um reconhecimento na sua mediunidade de cura, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque vieram muitos estrangeiros ao Brasil para receber, através da mediunidade do Zé Arigó, o tratamento que o espírito de Dr. Fritz executava. E realmente é um filme, eu tive a oportunidade de assistir, que prende muito a atenção, os atores têm um envolvimento com a história que nos prende emocionalmente também, e expressa, eu estava admirado, a qualidade de som, de envolvimento, da chamada sonoplastia que o filme traz, dando a impressão, não tenho certeza, de ser com a participação de técnicos até do exterior em relação a isso. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, aonde o impacto de desequilíbrio, de violência, de problemas sociais, econômicos, que sobretudo tem afetado muito o Brasil, é muito importante o surgimento de filmes como esse, o de Zé Arigó, porque ele vai nos trazer elementos de reflexão muito importantes. A intervenção do mundo espiritual no mundo material, o papel evidentemente comprovado da mediunidade, e no aspecto dele a mediunidade de cura, e também, claro, os valores de ordem moral que direta e indiretamente a história nos traz. Então fica aí um incentivo àqueles que tenham meios e condições e queiram assistir o filme. É bom assistir o quanto antes, porque esses filmes, eles dependem muito do público. Se der pouca audiência, o filme passa poucos dias em cartaz. Principalmente aqui em Caruaru, que o público é mais reduzido. Então, como estávamos dizendo, nós vivemos num mundo materialista que a todo momento, nos fatos que nos chegam, que nos envolvem, nos empurram para a dúvida, para a negação, para achar que nós vivemos num mundo onde as leis de Deus não atuam, e principalmente quando essa vida é observada como sendo uma só, a existência na Terra como sendo única, isso causa um impacto de incredulidade muito grande nesses momentos de crises, de mortes, de doenças mais graves como nós ainda estamos. E é por isso que é tão importante esses momentos que nós temos de reflexão, de assistir uma palestra espírita, como havíamos dito também, de assistir um bom filme que nos conecte com os objetivos elevados da vida e que mostre para nós a atuação e a presença das leis de Deus,
cuja base maior é a lei do amor, e que, de fato, tal como a doutrina espírita nos revela, existe, atua e está presente. Sobretudo, quando nós vamos aprendendo nas leis da reencarnação, da causa e efeito, da ação e reação. Lembrando aqui o título de uma das obras do Espírito André Luiz, aonde nós, ao nos depararmos com o entendimento dessas leis, tudo se explica de maneira fácil. E aqui é bom destacarmos, se explica, não significa que se justifique. Por estarmos no mundo de provas e expiações, como Jesus havia dito, é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Então, na terra onde nós nos encontramos atualmente, surgem crimes, acidentes graves, mortes coletivas, mas tudo isso associado à questão das leis divinas, das vidas passadas, das provas e testes que nos submetemos na vida atual. Mas esse entendimento que a espiritualidade nos dá de mãos cheias, sobretudo no espiritismo, muita gente não usufrui aí fora. Poderemos e deveremos nos considerar, entre aspas, privilegiados, por termos aberto o entendimento e a compreensão da vida sob o prisma da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça de Deus, da pluralidade dos mundos habitados. Todos esses aspectos que são básicos na doutrina espírita. Então, isso nos traz ao nosso tema dessa noite, que é o penúltimo capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Esta obra que nos veio através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então, é o penúltimo e último capítulo da obra que nós estaremos analisando hoje, concluindo algumas palestras que aqui fizemos, abordando os temas que esta obra nos traz. Então, significativo aqui lembrar que os livros da série André Luiz, que começa em Nosso Lar, depois tem os Mensageiros, depois tem Missionários da Luz, inclusive, como vocês, alguns aqui sabem, há outro filme espírita sendo aí produzido, Nosso Lar 2, que se baseia, inclusive, também no livro Os Mensageiros, de André Luiz. E depois tem o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz. O outro é o que nós estamos estudando, Obreiros da Vida Eterna. Depois de Obreiros vai vir o livro No Mundo Maior. Mais à frente tem o livro Entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, e a vida continua, sexo e destino, libertação, entre outros que aqui lembramos. Mas o que é importante destacar é que esses livros não são apenas de um espírito, não são apenas de André Luiz. André Luiz é aquele que assumiu na transmissão do conhecimento para a mediunidade de Chico, o autor espiritual. Mas por trás de André Luiz, já nos diz Chico no livro Testemunhos de Chico Xavier, que é uma obra que faz uma compilação de cartas
entre Chico e a Federação Espírita Brasileira, de que junto a André Luiz havia uma equipe que ele assessorava. O que ele ia trazer a nós nesse livro e nesses livros da série participavam ativamente Emmanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, dentre outros espíritos. Então é uma obra de várias mãos, poderíamos dizer. Se corporificou, se materializou entre nós pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Esses livros que dão sequência à codificação espírita trazida por Kardec têm um papel de desdobramento insubstituível na doutrina espírita. Devem ser lidos, estudados, aprofundados, como se estivéssemos, de fato, nos deparando com escritos considerados sagrados pelas religiões, como a Bíblia, o Alcorão, os livros que compõem as religiões tradicionais no Oriente e que são também elos de ensinamento de Jesus, ou como alguns dizem, do Cristo cósmico. Então, ao pegarmos um livro como esse, devemos ler o conteúdo e nos aprofundar como estivéssemos lendo uma carta do apóstolo Paulo, um livro da Bíblia, mais ainda, uma obra que desdobra os ensinamentos bíblicos para a compreensão dos dias de hoje. Então, fazendo aqui uma rapidíssima síntese para entrarmos no capítulo de hoje, o livro trata de um encontro de 4 espíritos. O espírito André Luiz, o assistente Jerônimo, a enfermeira Luciana e o padre Hipólito. Esses 4 espíritos se reúnem para uma tarefa aqui na Terra: ajudar a desencarnação de 5 pessoas. 5 pessoas merecedoras de um trato especial. Porque, meus irmãos, tanto para encarnar quanto para desencarnar, dependendo dos méritos que tenhamos conquistado por valores morais, pela vivência da prática do bem, há uma assistência especial, retratando o esforço que os espíritos fizeram. Esses 5 espíritos queriam ser objeto da ajuda do plano espiritual de forma mais específica, eles fizeram por merecer. Do mesmo modo que há encarnações programadas, aonde os espíritos, pelas conquistas espirituais, pelas virtudes adquiridas, merecem um cuidado especial antes de encarnar, como é o caso do espírito Segismundo no livro Missionários da Luz. Há espíritos que, quando vão desencarnar, têm também uma assistência especial, pelos méritos que conquistaram. É preciso que isso fique bem destacado. Porque na compreensão que o Espiritismo dá dos textos bíblicos, a salvação, que lá muitas vezes é colocado como sendo a graça advinda do sacrifício do Cristo, nós entendemos a graça
como sendo a expressão dos méritos que os espíritos conquistam e que fazem com que eles sejam merecedores de uma ajuda especial. Era o caso desses 5 espíritos que estavam para desencarnar. O livro Obreiros da Vida Eterna, aqui nós já analisamos essas histórias. Vai analisar primeiramente a desencarnação de Dimas, depois a de Fábio, depois a desencarnação de Cavalcante. E com um detalhe especial, né? O Dimas era espírita, médium, o Fábio também, já Cavalcante esteve nessa última encarnação como católico, praticante, que vivenciava no seu entendimento as possibilidades de virtudes apontadas na Igreja Católica. Depois, houve o caso de Albina, que nós tratamos aqui no mês passado. Albina, diferente dos outros, teve a desencarnação adiada, deixando bem claro que perante as leis divinas há mudanças e alterações que facultam protelar uma desencarnação, adiar, ou às vezes a consequência de vícios e de desequilíbrios nossos, antecipar a desencarnação, o que é um problema. Mas é preciso que saibamos que o destino é trabalhado diariamente por nós, através do que a gente pensa, sente, faz. Esse destino pode ajustar predisposições que trazemos do passado, provas e até expiações, de tal modo que elas podem sofrer mudanças, alterações, tanto na terra, como espíritos encarnados, quanto no plano espiritual, como espíritos desencarnados. Nós atuamos constantemente, melhorando, facilitando ou dificultando questões e provas, aprendizagens e necessidades a serem superadas. Mas, em ambas as esferas da vida, nós atuamos. E aqui, na presente encarnação em que recebemos a bênção do conhecimento da doutrina espírita, a expectativa do plano maior é que nós tenhamos um aproveitamento que nunca antes houvéramos tido. Porque o conhecimento da essência do Evangelho do Cristo está sendo trazido a nós pela doutrina espírita. E nós somos convidados, assim, a observar aquela advertência do apóstolo Paulo. De vós, meus irmãos, esperamos coisas melhores. A espiritualidade, através do apoio que nos dá, acredita que possamos dar passos mais à frente, conquistar patamares espirituais que antes não houvéramos conquistado. Então, a encarnação nossa, ela pode e deve passar a ser uma experiência diferenciada, bem distinta das anteriores que tivemos. Na grande maioria dos casos, a maioria de nós esteve muito envolvida no materialismo, nas paixões, na busca exacerbada do gozo dos sentidos físicos. Estivemos muito ligados a vícios, a crimes. E dessa vez,
na experiência atual, estamos sendo brindados com um conhecimento profundo do Evangelho que nos habilita a superar diversos patamares, claro, dependendo do nosso esforço na prática do bem, da caridade, da harmonia com as leis divinas, de superar vícios, pendores, de nos tornarmos mais sensíveis aos espíritos benfeitores, em propósitos, em atividades do bem, de tal forma que possamos nos tornar merecedores de um amparo espiritual específico que facilite, quando chegar o momento adequado, o nosso retorno ao plano espiritual, como foi o caso desses 5 espíritos. Então, no livro Missionários da Luz, no caso de Sigismundo, o instrutor Alexandre deixa bem claro para nós o seguinte: existem reencarnações programadas, estruturadas, inclusive com a participação de quem vai reencarnar. Mas Alexandre deixa bem claro: esta não é a regra. A regra é a lei divina, que associa, atrai e une espíritos que precisam passar por provas em conjunto ou superar desequilíbrios que causaram uns aos outros. E daí surgem, com relativa abundância, as famílias provacionais, aonde irmãos não se topam com irmãos, aonde cônjuges vivem se degradando, aonde surgem diferenças de temperamento na convivência dentro do lar. Isso aí é o retrato da interferência das leis divinas para que aqueles espíritos resolvam suas questões em comum e entendam os objetivos maiores das leis de Deus, que é o amor. Isso é a maioria dos lares na Terra. Agora existem lares aonde são encontros de almas que já fizeram muito bem, que já estão em certa harmonia com as leis divinas. Nesses lares, aonde cônjuges, filhos se integram numa família harmoniosa, não é tão frequente na Terra. Não é frequente porque a maioria dos espíritos, ou a maioria de nós, ainda traz muitos problemas, muitos conflitos. E não poucas vezes, não queremos superá-los, não fazemos o esforço adequado para superar, mesmo tendo conhecido o Espiritismo, o que aí se torna um problema. Eu queria trazer aqui a lembrança de uma questão do Livro dos Espíritos. É uma questão, separamos ela, é a de número 195. É claro que o Livro dos Espíritos também precisa ser lido e estudado, aprofundado. Essa questão 195 tem tudo a ver com o que estamos aqui compartilhando. Vejam só a pergunta bem estruturada feita por Kardec aos espíritos. A possibilidade de melhorar-se
numa outra existência, uma outra reencarnação. Não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mal, vejam como é a questão. Será que aqueles que venham a conhecer a reencarnação através do Espiritismo não poderiam muitas vezes dizer, bom, esse problema que eu tenho nessa vida eu não resolvo. Isso aqui só noutra encarnação. A pessoa, por exemplo, se percebe com determinada tendência viciosa e por não fazer esforço suficiente para superar, diz esse vício, vai comigo, eu resolvo noutra. Vejam como é feita a pergunta à espiritualidade. A perseverarem no mal, caminho, com a ideia de que sempre poderão corrigir-se. Veja como a pergunta é bem detalhada. Será que eles não podem deixar para outra, sempre com a ideia de que na outra eu conserto isso? Vejam a resposta que a espiritualidade nos traz. É uma resposta longa, eu deixei só umas linhas. E começa dizendo assim: aquele que pensa assim não crê em nada. Vejam como a espiritualidade começa a resposta. O espírita que conhece a reencarnação, mas não esteja fazendo os esforços que pode para domar suas más paixões, para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Na verdade, eles conhecem, mas eles não acreditam. E é por isso que os espíritos dizem: aquele que pensa assim não crê em nada. Ou seja, está muito ligado ainda ao materialismo, à ilusão dos sentidos físicos. E mais adiante diz: a ideia de um castigo eterno, se eles tivessem, se, por exemplo, eles temessem ir para o inferno, não os deteria mais. Daria no mesmo. Porém, conclui os espíritos, uma vez desligado da matéria, desencarnando, eles passaram a pensar de outra forma. Então, não existe desculpas para as protelações. Nós somos chamados a fazer o esforço máximo possível na encarnação atual. Mas esse esforço, que é o que nós iremos aprender um pouco hoje com a história de Adelaide, ele não é para ser um saco de pedra nas costas, uma dificuldade imensa. Não é assim que funciona. E é por isso que o Espiritismo não coloca regra de conduta moral a ninguém. Porque regra de conduta moral colocada pela religião ao longo da história da humanidade, o que criou foi fariseus. Foi mascarados permanentes, de aparentar algo quando está no convívio social e fazer o contrário quando está na vida íntima ou dentro de casa.
Por isso o Espiritismo não passa a regra de conduta moral. Mas isso não significa que possamos fazer o que quisermos sem consciência das consequências. E essas consequências, à medida que nós vamos conhecendo a realidade do mundo espiritual, vai ficando bem clara. Porque nós começamos a ser mais amparados espiritualmente nas advertências que nos vêm no fórum íntimo, lá dentro da consciência. E passa a acontecer o seguinte: quando a gente faz algo errado, e vem aquilo de novo, até quando? Vai continuar assim até outra encarnação? Essa consciência que começa a advertir vai se tornando mais afinada. É a assistência espiritual que nós recebemos e que quer que tenhamos o melhor aproveitamento possível. Mas não é o aproveitamento, volto a dizer, farisaico das aparências. É preciso que nós nos convertamos de coração. É preciso que, ao estudarmos a doutrina espírita, como estamos vendo nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, a gente se comova, a gente se envolva com aqueles ensinos, a gente perceba que a realidade das leis divinas está patente, mesmo que as aparências do mundo material nos queira dizer o contrário. Mas a gente começa a perceber que, ora, por trás de tudo o que acontece, há o pano de fundo. Aqui na vida atual é apenas um aspecto da existência. Para entender o que está acontecendo na vida de hoje, é preciso abrir-se a consciência do que vem de trás e do que mais adiante vai ocorrer. É por isso que nós somos chamados a viver no corpo físico, como já dizia o apóstolo Paulo, como forasteiro, como uma pessoa que está numa cidade que não é a dela e que ela não vê a hora de voltar para a cidade dela. Identificar-se com o corpo físico que nós temos é se iludir com a matéria. E se iludir de tal modo que aquela advertência que Emmanuel, uma vez já citamos aqui, mas sempre é positivo lembrarmos, é muito taxativo, porque Emmanuel diz assim, tudo que os olhos veem, ou morreu ou está para morrer. E ele se refere a tudo, viu? Tudo aquilo que os nossos olhos veem, ou morreu ou está para morrer. Porque aqui é um mundo de passagem. Aqui nós estamos de passagem. Então é esse o sentido. Então, é preciso primeiro, o entendimento intelectivo da doutrina, o conhecimento da doutrina espírita, para, a partir dele, nos sensibilizarmos à reforma íntima, a nos tornarmos melhores. E, mais importante de tudo, a nos sentirmos melhores com essas mudanças. Hoje, os grandes avanços que têm sido dados na chamada neurociência, a ciência nova que abrange a área da neurologia, das pesquisas por fotoimagens do cérebro, por análises que são feitas, já deixam cientificamente comprovado. Quando nós pensamos no bem,
quando nós nos emocionamos com coisas boas, o nosso cérebro se ilumina. Lá dentro começa a haver conexões neuronais que se caracterizam por um tipo de luz. E mais adiante essa neurociência diz que o nosso organismo, o nosso sistema imunológico se fortalece quando nós nos nutrimos constantemente de bons pensamentos, de bons sentimentos, de emoções elevadas. Então agora, cientificamente falando, fazer o bem é ganhar saúde, é fortalecer o organismo, é estar mais disposto. Não é apenas uma questão moral. Não, tem consequências reais, comprovadas. Então, na medida que a gente vai se apropriando desse conhecimento, bom, se espera que nós nos envolvamos na prática do bem de coração e não de aparência, né? Tem que ser de coração, senão não funciona. Porque nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Aparentemente podemos iludir alguém, aparentemente, porque o primeiro iludido somos nós. Mas aí a gente perde os frutos da boa ação, porque esses frutos só vêm da espontaneidade legítima. Bom, e o que isso tem a ver com a história de Adelaide? Adelaide é a última história do livro. É porque Adelaide, meus irmãos, a serva fiel, é colocada no livro como exemplo, poderíamos quase que dizer, máximo, depois do Cristo e de outros espíritos bem elevados. Porque Adelaide é colocado para nós no nível evolutivo de Alcione, lá no livro Renúncia, um livro fantástico para todos nós lermos, Alcione, do Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. Então Adelaide, ela teve uma vida dedicada ao bem. Trabalhou numa instituição espírita que funcionava junto a um albergue para órfãos. Ao mesmo tempo, ela se dedicava à mediunidade profunda, desprendida, de sobra. Nos conta os espíritos no início desse capítulo, a serva fiel, que ela curtiu no seu trabalho apoudos e pedradas, injustiças no desenvolvimento do bem, e que para ela lhe condecorava ainda mais na excelsitude das virtudes. Porque aqui é interessante fazermos um parágrafo. A doutrina espírita, ela é, até o presente momento para nós, a doutrina perfeita em termos da revelação profunda do Evangelho do Cristo. Mas a doutrina espírita, ela é composta no mundo material pelo movimento espírita. Bom, aí o movimento espírita é feito por espíritos imperfeitos. E não poucas vezes, nas instituições espíritas, há situações onde pessoas são injustiçadas, magoadas, onde há conflitos de relacionamento humano. Ora, nenhum espanto. Se formos ler na Bíblia, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou as cartas do apóstolo Paulo, não pensem que não havia discussões
e grandes, entre Pedro, Paulo, Tiago e outros apóstolos. Porque mesmo afinados com a mensagem do Cristo, eram humanos. Então Adelaide, na sua instituição, recebeu pedradas, não fisicamente falando. Aliás, as pedradas causadas pela ingratidão, pelo desacato, muitas vezes são muito mais duras e desequilibrantes do que as pedradas físicas. Isso fez parte também da experiência dela, mas ela soube tratar com equilíbrio todas essas situações. E aí, aquele grupo de espíritos que eu citei aqui no começo, aonde André Luiz estava mais diretamente junto do assistente Jerônimo, cuidando de alguns casos, enquanto que o padre Hipólito, a enfermeira Luciana, ficaram no abrigo Fabiano de Cristo, cuidando dos outros que lá já tinham chegado. Então, para aquela instituição espírita, se dirigiu o assistente André Luiz. Quando eles chegam na instituição, logo na entrada eles se topam com um espírito que já evidenciava no seu aspecto exterior a idade avançada, que André Luiz identificou logo. Tratava-se do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, normalmente mais chamado no movimento espírita Bezerra de Menezes, que aqui é importante um detalhe, no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, é dito lá a nós o seguinte, é no capítulo 11, o Espírito Bezerra de Menezes, ao estar na pátria espiritual, organizou equipes de espíritos que trabalham com ele e que o assessoram nas inúmeras instituições espíritas direcionadas através da sua assistência e que o representam dignamente nessas instituições. Às vezes, o próprio Bezerra está lá. Outras vezes, espíritos em seu nome atuam e trabalham nessas instituições. Por isso nós temos no Brasil inteiro centenas de instituições com o nome dele. Dizemos assim centenas, vocês não se espantem, porque, por exemplo, o Recife, não no nome de Bezerra de Menezes exatamente, mas o Recife tem mais de 300 instituições espíritas. Caruaru, atualmente, nós temos 15. Então, André, quando chega lá, se depara com Bezerra, que era o médium, que era o espírito que assessorava, que apoiava Adelaide. E aí eles entram na instituição, quando se deparam com a seguinte situação. Adelaide entra no seu quarto, ao direcionar o olhar, ela já estava com a idade avançada e vinha doente já há algum tempo. Ela olha para algumas flores no vaso e naquele momento ela faz uma prece. André Luiz diz que naquela prece emergiam do seu cérebro raios luminosos decorrentes daquele espírito já muito trabalhado na prática do bem e da caridade. E quando ela olha o ambiente, ela percebe a presença de Bezerra de Menezes. E André Luiz diz que ela não percebeu o André nem o Jerônimo, mas percebeu o Bezerra. Porque naquele momento, Bezerra de Menezes
ao ser visto por ela, ela diz assim: meu irmão venerável, eu sei que minha jornada está próxima do fim. Eu estou pronta. E quando ela diz isso a Bezerra, em seguida a Bezerra nota que dos olhos de Adelaide descem lágrimas. E ele diz: minha filha, eu sei que você se preocupa muito com os órfãozinhos, com os parentes, com os trabalhos da instituição. Mas, minha filha, é chegado o momento de você deixar nas mãos de Jesus, de entregar a Ele seu trabalho. Você, Adelaide, é feliz. Você voltará para a vida maior condecorada pela vida que teve. E naquele momento em que há aquele diálogo que André Luiz acompanha e passa para nós, vem desse diálogo algumas lições importantíssimas. Primeiro, a de que nós somos convidados pela doutrina espírita a estar trabalhando o desapego, a nos identificarmos cada dia mais com a essência da vida, a realidade espiritual. Bens, situações, pessoas têm seu papel na nossa vida, mas é imprescindível que aquela recomendação de Jesus nós tenhamos colocado bem destacado em nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, para que nós possamos usufruir de bens materiais, da afetividade dos irmãos ou parentes, de forma equilibrada, harmoniosa. É preciso que a prioridade seja a nossa iluminação íntima, seja o despertar de consciência espiritual que estejamos trabalhando, que são outras formas de dizermos o reino dos céus. Afinal de contas, o reino dos céus é a espiritualidade. E aí é preciso considerar, mesmo encarnados, nós estamos na espiritualidade, né? Está certo que vestido de um corpo mais denso, mas a essência da vida não termina nunca. E no corpo ou fora do corpo, nós estamos na vida maior, na vida espiritual. Mas aí, aquele encontro ali de Bezerra de Menezes e Adelaide era uma preparação para um desdobramento, porque ela faria uma nova visita ao abrigo fabiano de Cristo, aonde, através do sono físico, ela seria desdobrada, junto, vejam bem, com colaboradores da instituição em que ela estava filiada, para participarem de uma reunião no plano espiritual. Essas reuniões, como já dissemos aqui algumas vezes, frequentemente são colocadas nas obras de André Luiz. É para deixar bem claro para nós espíritas que de noite, quando nós vamos dormir, é preciso nos prepararmos adequadamente, né? Com a prece, com a leitura de uma mensagem, de uma página elevada, porque quando o corpo físico adormece, o nosso espírito pode e deve ter desdobramentos e atividades
proveitosas no mundo espiritual. Participarmos de estudos, de atividades assistenciais, de reuniões espíritas ou mediúnicas, muitas vezes, mesmo que ao acordar, não guardemos lembrança precisa do que aconteceu. Às vezes, o que pode nos perceber quando acordamos é uma sensação boa. É aquele acordar que a gente se sente com as energias todas recuperadas e com aquela sensação psíquica, emocional, positiva. Às vezes é só isso. E já é o retrato de uma noite de atividades espirituais intensas e positivas. Os espíritos também se aproveitam desses momentos para nos ajudar em questões pessoais que tenhamos certa dificuldade em resolver. Não só em relação à superação de determinados vícios que podemos ter, não só orientações sobre a superação de um problema no trabalho material, do dia a dia. Os espíritos nos ajudam à noite também sobre isso. Às vezes a gente acorda de manhã, não tem a lembrança precisa. Durante o dia, quando olha, vem uma ideia que a gente nunca tinha tido, era a solução para aquele problema. E a gente, mas como é que eu não pensei nisso? Não pensou e nem ia pensar. Foi ajuda espiritual para que isso viesse à mente. Mas muitas vezes a gente acha e atribui ao acaso. Sei porque eu não pensei nisso. Mas aí há essa reunião lá. A Adelaide é chamada, é conduzida. Os colaboradores também. E lá, a irmã Zenóbia, que coordenava a instituição, trata de uma forma bem séria com todas as colaboradoras. Entre outras coisas, elas têm a advertência de por que é que vocês estão dificultando a desencarnação de Adelaide? Ela já fez tudo o que podia pela instituição e por vocês. E aí diz às colaboradoras, nós temos percebido as vibrações mentais de apego como verdadeiras teias a prender e a dificultar a libertação de Adelaide do cárcere do corpo. Para os espíritos benfeitores, o corpo físico é uma cadeia, é um cárcere, é uma prisão que aperta, dificulta as percepções do espírito. O espírito fica no corpo como se estivesse dentro de uma cadeia. Os sentidos físicos são 5 janelinhas da cadeia. O espírito desencarnado, dependendo do nível espiritual dele, ele vê 360 graus. Inclusive, em relação a isso, eu estive assistindo recentemente uns episódios que passam pelo YouTube que eu recomendo a muitos aqui assistir. EQM, Experiência de Quase Morte, com depoimentos de espíritos que estiveram clinicamente mortos, mas se recuperaram. E dentre outros depoimentos, eu já vi várias vezes, alguns deles dizendo que quando estavam lá, eles não entendiam como era aquilo, eles viam por trás, viam pela frente, vinham por 360 graus. Alguns vão contar uma série de detalhes que só a doutrina espírita já nos mostrava, ipsis literi, os mesmos detalhes que essas pessoas passam quando têm experiência de quase morte. Bom, voltemos aqui à história de Adelaide, que a hora já está chegando.
No outro dia, Adelaide acorda, está sentindo muita dificuldade e percebe outra vez a presença de Bezerra de Menezes e diz a Bezerra de Menezes por pensamento: eu só não queria causar trabalho aos irmãos que vêm ajudar na desencarnação, porque ela já percebia que ia acontecer. E ela, através dessa vida de desprendimento, de vivência do bem, faz quase todo o trabalho de sair do corpo físico e de entrar no mundo espiritual, ficando apenas o chamado cordão prateado, o laço luminoso que une o espírito, o corpo espiritual ao corpo físico, para ser cortado por Jerônimo, pelo assistente. O que ele faz quase que de imediato. Os outros casos que são tratados na obra, até mesmo Fábio, que foi um dos espíritos que tinham grandes valores do bem, depois de algumas horas é que foi cortado o cordão para que ele efetivasse a desencarnação. Adelaide foi quase instantaneamente. Adelaide saiu da vida física e entrou na vida espiritual plena. Nela se retrata aquela promessa colocada na Bíblia pelo Cristo, de que Ele é a ressurreição e a vida, de que Jesus é o primogênito dos mortos. O primogênito é o primeiro. Jesus é o primeiro no sentido de que saiu da vibração material para entrar na espiritual totalmente consciente, sem nenhum instante de inconsciência. A semelhança, em parte, do que Adelaide quase conseguiu. Então, Adelaide é esse grande exemplo que o livro nos traz para melhores estudos e aprofundamentos. Nós agradecemos muito a oportunidade de estar compartilhando essas histórias. Que Jesus, que é a espiritualidade amiga, nos ampare e nos acompanhe de volta aos nossos lares.